Olá, 18 de setembro de 2021. Agora há pouco terminamos o encontro com os pais, que nós fazemos sempre online, aos sábados, às 15h10. E hoje falamos sobre o capítulo 19, segundo o Espiritismo, que ele traz a parábola da figueira seca, para poder destrinchar alguns outros pontos, até aqui dentro do capítulo que fala a fé move montanhas. E essa parábola diz assim: quando saíam de Betânia, ele, Jesus, teve fome e, vendo de longe uma figueira, foi ver se encontraria algum fruto. E, aproximando-se, só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém coma de ti fruto algum. E os discípulos o ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela secara até a raiz. E Pedro, lembrando-se da fala de Jesus, disse-lhe: Mestre, vê como secou a figura que amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que aquele que disser a esta montanha: levanta-te e lança-te ao mar, sem hesitar em seu coração, mas crendo firmemente que tudo o que tiver dito acontecerá, assim verá acontecer. Isso consta no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 12, 13, 14, 20 a 23. Bom, Jesus faz um convite aqui às questões da fé, do quanto que a nossa atitude pode modificar drasticamente as situações. E no nosso encontro hoje com os pais, nós poderíamos falar sobre vários pontos, mas como nós sempre buscamos extrair aquilo que a gente leva para a família, então a gente sempre pensa: o que isso tem a ver com a minha família, como eu posso utilizar isso no objetivo que nós temos, que é o de buscar o máximo de fortalecimento para as relações harmônicas, né? Buscar relações harmônicas dentro da família. A gente pode tirar aqui uma parte aqui das explicações dos espíritos que nos dizem que a figueira seca, ela simboliza as pessoas que não têm senão a aparência do bem, mas que na verdade não produzem nada de bom. E numa outra parte fala que também simboliza todas as pessoas que possuem meios de serem úteis e não o são. Então, trazendo isso para a nossa família, a nossa responsabilidade enquanto pai, enquanto mãe, quais são os frutos que nós estamos gerando? O quanto estamos cuidando dessa figueira, vamos dizer assim? Esse é o ponto. Nós temos um tempo aqui, e o tempo sempre é um fator importante, se a gente for pensar na questão das árvores de frutos, né? Sempre tem uma época em que elas florescem, né? Que geram os frutos. Então, o quanto que nós estamos aproveitando produtivamente o tempo que nós temos para gerarmos frutos? Como que nós estamos aproveitando a responsabilidade que temos, a bênção que recebemos de poder receber espíritos, né, que são os nossos filhos? O quanto que nós estamos cuidando do alicerce, da educação moral, do direcionamento para a vida, para que eles sejam adultos que vão colaborar com o mundo? O quanto que nós estamos preparando os nossos filhos para que sejam profissionais, que estejam fortes com a fidelidade aos valores, profissionais que vão trabalhar de uma maneira sempre honesta? O quanto que nós estamos levando para o mundo filhos que vão colaborar, que vão ter um espírito de colaboração e não de egoísmo? Então tem uma série de coisas que nós podemos colaborar e que isso está ligado diretamente ao processo educativo. E lembrando que nós nos autoeducamos todos os dias nesse processo. Porque todo dia tem alguma coisa que a gente aprende dentro da família, mesmo quando a gente erra. Então cometemos alguns erros, aprendemos com esses erros, aí a gente, né, dá aquela derrapada, levanta, segue em frente, mas o ponto é: somos apenas folhas, apenas aparência, ou nós estamos gerando frutos? Porque quando Jesus diz nessa parábola, né, que tem a passagem que fala: e ele com fome, né, foi buscar ali retirar um fruto, Jesus aproveitava todos os momentos para poder trazer um ensinamento. E ele havia saído da casa de amigos,
E naquela época era um costume muito forte o cuidado com a hospitalidade, com o recebimento das pessoas. Então Jesus não estaria saindo desta casa com fome, fome mesmo, fome física. Ele queria trazer um outro ensinamento, ele tinha uma outra fome, era um outro tipo de coisa, ele estava levando para a questão moral. E aí ele traz um ensinamento para nós, porque era como se ele dissesse: tenho fome de ver transformação, de ver frutificar, de ver as pessoas, se fôssemos falar nos dias de hoje, tenho fome de ver as pessoas se desenvolvendo para o bem e não apenas tendo aparência, tendo flores, quero ver frutos. Então conosco deve ser sempre esse pensamento: quais são os frutos que eu estou gerando? O quanto eu estou aproveitando o tempo de florescer? Pois temos que florescer onde estivermos. E no papel de pai, no papel de mãe, nós temos essa grande responsabilidade de preparar os nossos filhos dentro mesmo das nossas limitações, da nossa imperfeição. Não esperemos sermos perfeitos para fazer alguma coisa. Nós estamos justamente fazendo para nos tornarmos muito melhores do que somos hoje. Então a reflexão que fizemos, ela é voltada totalmente à família, ao processo educativo dos filhos, ao preparo desses filhos para a sociedade, porque se queremos um mundo melhor, precisamos melhorar as famílias. Cada um de nós, no seu núcleo, fazendo a sua parte, gerando frutos na época, gerando frutos que vão contribuir com este mundo. E é isso que a gente deve buscar, e sempre com muita fé em Deus. Aqui nessa parábola Jesus fala: tende fé em Deus. Por quê? Porque teremos todos os recursos para realizar nossa tarefa, desde que estejamos alertas à nossa responsabilidade. Se você não pôde participar conosco no encontro de hoje, participa no próximo, se você tiver disponibilidade. Para nós, independente se temos 1, 3, 10 ou mais pessoas, para a gente é sempre importante estarmos juntos, porque o trabalho que nós realizamos aqui com vocês é o de buscar o máximo de harmonia nas relações familiares. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.